Então, gente, vamos lá falar um pouquinho, então, sobre os eclipses do Sol e da Lua. Por isso que nessa região oriental, esses dois nodos, o nodo sul e o nodo norte, são chamados de cauda e cabeça do dragão, né? Que, como eu falei, desde sempre a gente sabe que tem eclipse e desde sempre a gente se surpreende e se apavora com isso. Então, na antiguidade, os chineses, por exemplo, acreditavam que um grande dragão aparecia no céu e comia o sol ou a lua. Então, na China antiga, a gente ia ter essa referência do dragão, o dragão, né, que vai comer esses luminares. Nós tínhamos também a referência do jaguar aqui na América Latina, na América Central, e aqui também na América do Sul nós tínhamos a representação da nossa onça brasileira, e lá na cultura nórdica escandinava nós tínhamos os lobos, né? Os lobos, inclusive, que vão ser citados no próprio Ragnarok. Então, por aí a gente já começa a entender o que verdadeiramente significa um eclipse solar ou um eclipse lunar desde tempos imemoriais, né? Esse é os eclipses solares e lunares nos convidam a acordar esses luminares dentro da gente, a tratar essa luz, né? A trabalhar essa luz. Então, também celebramos a harmonia e a vida que existe aqui no planeta Terra, né? Então, a vida nesse planeta que partiu de muitos encontros e de muitos acasos, então é esse encontro do Sol e da Lua que nos leva também a celebrar as condições que a gente tem para poder ter vida aqui. Esses são os momentos em que a gente precisa ser o nosso próprio Sol e a nossa própria Lua. Então, épocas de eclipse, né, as temporadas de eclipses vão ser sempre temporadas muito intensas e que vão exigir de nós, individual e coletivamente, que a gente seja os nossos próprios luminares. Então, no caso de um eclipse solar aqui, vou botar a figurinha, a gente precisa acordar o nosso sol interior, que nem nessa historinha do Mircea Eliade, né? A gente tem que se puxar para fazer essa luz, essa força brotar dentro da gente, né? Para que a gente possa ser a nossa referência de luz. E a Lua, que é a responsável pela harmonização, como a gente já viu, pelo equilíbrio, por ordenar as marés, ordenar as águas e, portanto, ordenar as emoções. Quando a gente tem um eclipse lunar e a Lua é encoberta, a gente tem que ser a nossa própria Lua. A gente tem que ser o nosso próprio ponto de equilíbrio, a gente tem que ser o nosso próprio ponto de harmonização. Então, já partimos por aí, né? O que significam esses eclipses, né? Isso é muito, muito importante. Então, eu trouxe aqui para vocês da apostila também, que é dicas para a semana de eclipses. Espera aí que ele não entrou do jeito que eu queria. Vou fazer ele ficar em uma página só. Pronto. Agora sim. Dicas práticas para semanas de eclipses. Pronto. Então, semanas de eclipses, importante dizer que os eclipses eles sempre vêm em pares. A gente tem um eclipse solar e um eclipse lunar, não necessariamente nessa ordem. Esse ano a ordem é essa. Então, eu montei aqui uma lista de coisas que a gente pode usar para se preparar para essas semanas de eclipse. Evitar viagens, né? Evitar. Poxa, Paula, mas meu sonho é ir ver as pirâmides do Egito e eu comprei o pacote para a semana do eclipse. Vai, né? Aproveita, não vai desmarcar a viagem em função do eclipse, mas toma alguns cuidadinhos a mais, né? Vai um pouquinho mais atenta, revisa a documentação mais de uma vez, porque é um momento muito intenso e aonde ou a nossa razão, que é representada pelo Sol, ou a nossa emoção, que é representada pela Lua, estarão eclipsados, né? Estarão eclipsados. Então, estaremos sem essa ciência.
Não tomar decisões importantes, porque existe uma regra dos eclipses que é o que termina em um eclipse não volta. Então, a gente precisa respeitar as rupturas que acontecem no eclipse. Inclusive, podem ser rupturas muito bacanas, né? Romper com relacionamentos que não me servem mais, romper com padrões de comportamento que estão me atrapalhando. Tem muita coisa para a gente romper que pode ser interessante. Mas as coisas que nos são caras, as relações que nos são caras, tomem cuidado na semana do eclipse, né? Porque a semana do eclipse é propícia para briga, porque a gente pensa que vai ter essa grande erupção de emoções, né? Tanto com a nossa razão estando eclipsada, tendo uma certa dificuldade de entender as coisas, e do outro lado, a lua, que é a nossa emoção, colocando tudo para fora. Então, tá todo mundo em expurgo, né? Então, as brigas ficam favorecidas. Se começar a rolar muita treta na semana de eclipse, diz assim, olha, vamos conversar sobre isso depois. Os eclipses sempre foram respeitados, né? Eu não gosto de usar a palavra temido, porque às vezes assusta as pessoas, mas muito respeitados, né? E existe uma questão muito importante sobre essas culturas pré-cristãs, que é a de dar para a natureza. E a gente vê a espiritualidade contemporânea querendo fazer um movimento contrário, né? Tudo que eu quero vem a mim com facilidade, é só eu pensar, né? Naquele vampirismo, eu quero tirar, as coisas têm que vir para mim. E não é bem por aí, né? Os eclipses, a celebração do eclipse, ela está num outro viés, que é o viés, né? Eu recebo tudo que a natureza humildemente me dá na sua infinita generosidade, e eu hoje vou celebrar isso que a natureza me dá, né? Então, tinha inclusive em alguns lugares vestimentas onde as pessoas se vestiam de luminares, né? Os dragões solares, os dragões lunares, representando também deuses do sol e da lua, deuses e deusas, né? Então, esse é o momento onde eu celebro os luminares, onde eu acordo o luminar dentro de mim, onde eu me elevo ao lugar de sol e lua, né? Então, é muito mais dar do que tirar. Vamos ficar espertos nesse sentido, né? Então, evitar ao máximo brigas, como eu já falei, evitar pessoas e situações tóxicas, porque tudo fica aflorado nos dias de eclipse. Então, as pessoas que já vão ter um comportamento mais crítico, um comportamento, né, de sugar mais energia, principalmente porque a gente não tem sol e lua, essa pessoa vai se grudar na primeira pessoa que está despertando ali o seu luminar interior para pegar aquilo que está faltando nela. E é difícil a gente despertar o nosso luminar interior, então cuidem dos seus. Né? Estou aqui despertando a minha lua, me deixe em paz, vai tu despertar a tua. Uma outra coisa legal sobre a semana de eclipse. O eclipse é um momento fora da rotina. É um momento onde a natureza sai da rotina. O eclipse solar ele é tão impactante que ele consegue modificar a fauna e a flora da região onde ele vai ser visível. Então, é um dia, um momento onde a natureza inteira vai sair da sua rotina. Então, a gente pode pensar, né, que aí é até legal para viajar, que é um momento de sair da rotina, é um momento de quebrar com a nossa rotina, de fazer diferente, né, de celebrar esse eclipse de alguma forma. Claro, a gente não tem como tirar férias, ainda mais que tem 4 eclipses no ano, mas não, eu tenho que tirar 4 férias para pegar cada um, não, tem como. Mas é interessante a gente abrir espaço no nosso dia, né, nem que seja um pedacinho, para que a gente possa fazer alguma espécie de catarse, para que a gente possa se emocionar, para que a gente possa ouvir uma música, ver um filme, colocar alguma coisa dessa emoção para fora, ou dançar, ou cantar, né? Algum tipo de expressão artística, alguma coisa que nos tire também um pouco da rotina e nos coloque em um lugar de celebração, né? De celebração verdadeira.
Então, agradecendo também, né? Porque quando a gente vai ter a falta do sol e da lua, que a gente vê a necessidade, a falta que eles fazem na nossa vida e a necessidade que a gente tem deles. Então, muito mais do que pedir, esse é o momento para agradecer e para agradecer também a presença do sol e da lua na vida de vocês. Então, é bem interessante para fazer, bem interessante para fazer limpezas, bem interessante para fazer faxinas, para abrir espaços, né? É um momento também muito nostálgico, que às vezes pode nos convidar a revisitar coisas do nosso passado, por isso que essa ideia da faxina, inclusive uma faxina fora da rotina, né? Não a faxina que a gente faz todo mês, a faxina que a gente vai pegar os álbuns ali de infância para ver, para arrumar as coisas ali que tem que arrumar, fazer esses resgates da gente, né? Catar os caquinhos pelo caminho, colocar uma super bonder ali, botando as coisinhas